na parte de domingo, tipologia bíblica. Vamos estudar as seguintes passagens bíblicas que se referem a tipos e vamos procurar formular o que é tipologia bíblica. Vamos começar então com Romanos capítulo 5 e o verso 14. Vamos ler Romanos capítulo 5, versos 12 a 14. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Porque antes de a lei ser dada, havia pecado no mundo. Antes do Sinai, antes de Deus dar os 10 mandamentos do Monte Sinai, já existia o pecado. Caim foi condenado por Deus porque assassinou seu irmão. Queridos, o pecado já existia antes de Deus dar a lei de forma escrita. Por quê? Porque os 10 princípios da lei de Deus são eternos. Eles foram transformados em linguagem humana no Sinai. Mas os princípios dos 10 mandamentos são eternos. Portanto, o assassinato, o homicídio sempre foi pecado. Por isso que o sábado, que é o 4º mandamento da lei de Deus, já foi revelado por Deus em Gênesis capítulo 2, verso 1 a 3, quando diz que Deus descansou, abençoou e santificou o 7º dia, o sábado. Portanto, meu querido irmão, os 10 princípios da lei de Deus são eternos. Por isso, o pecado já existia antes de Deus dar os 10 mandamentos no Monte Sinai. Porque antes de a lei ser dada, havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Ou seja, não existiria pecado antes do Sinai se não existisse a lei. Mas a lei já existia em forma de princípios morais, mas não na forma escrita. E agora o verso 14 diz: no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Assim como existia o pecado antes de Moisés receber a lei de Deus, existia também a morte. Porque a morte é o resultado do pecado. E a morte reinou desde Adão até Moisés. Por isso que Paulo está dizendo aqui: no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. O que significa isso? Os que não pecaram à semelhança do pecado de Adão. Por exemplo, Adão pecou voluntariamente, conscientemente. Mas você, quando nasce da sua mãe, o bebezinho, quando nasce com a natureza pecaminosa, ele necessita de um Salvador, porque nós já nascemos pecadores, mas é um pecado diferente do pecado de Adão, porque o pecado de Adão foi consciente, foi voluntário, mas nós já nascemos pecadores. Por isso que diz aqui: mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. Queridos, nós nascemos pecadores, precisamos de um Salvador desde o nascimento, mas não à semelhança do pecado de Adão, porque ainda não temos nem mesmo consciência do pecado. Quando nascemos, as criancinhas que nascem necessitando de um Salvador nem sabem o que é pecado, não têm consciência disso ainda. Por isso aqui Paulo diz: o qual prefigurava aquele que havia de vir. Adão prefigurava aquele que havia de vir, porque viria um segundo Adão. Através do primeiro Adão veio o pecado, conforme diz o verso 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, o primeiro Adão prefigurava o segundo Adão. O segundo Adão trouxe vida, trouxe perdão, trouxe vida eterna. E o verso 15 diz: mas o dom gratuito de Deus não é como a ofensa, porque se muitos morreram pela ofensa de um só, que foi Adão, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. E lemos também agora em 1ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. 1ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Aqui podemos ver os versos 1 até o verso 13. Não vamos ler todos os versos, mas aqui diz no verso 4: e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Todos os que viveram por 40 anos ali no deserto,
todos beberam de uma bebida espiritual, porque beberam da água que saía da rocha, e a rocha era Cristo que os seguia. E aqui o conselho do apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 7, disse: não sejam idólatras. E no verso 8, não pratiquem imoralidade. E então no verso 10, não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Verso 11, estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Toda a história de Israel, a travessia no deserto, a rebelião deles, a morte deles, tudo o que aconteceu com Israel foi escrito e registrado para você e para mim, para quem os fins dos tempos chegou. Por isso diz aqui, estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós para quem o fim dos tempos tem chegado. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana. Todas as tentações são humanas, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Ninguém poderá dar a desculpa dizendo: eu caí porque a tentação foi forte demais, eu fui tentado além das minhas forças. Não existe isso. Não existe isso como ser tentado além das nossas forças. Por quê? A Bíblia afirma, Deus afirma aqui, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10 e o verso 13, não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Obviamente você tem que se agarrar à mão de Jesus. Sozinhos não podemos suportar, mas agarrando-nos a Jesus poderemos sim suportar todas as provações. Pelo contrário, juntamente com a tentação, Deus provê livramento para que você possa suportar. Deus proveu livramento, assim como proveu livramento para o povo de Israel no deserto. Meu querido irmão, lemos também em Hebreus capítulo 8, verso 5. Aqui em Hebreus capítulo 8, verso 5, nós lemos: estes ministram em figura e sombra das coisas celestiais. Toda a história de Israel é uma tipologia daquilo que nós, o povo de Deus, hoje também passamos. E aqui diz o capítulo 8, verso 5, estes ministram em figura e sombra das coisas celestiais. Os sacerdotes no santuário da terra, eles trabalhavam, eles ministravam, tinham sacerdócio como figura, como uma ilustração do ministério da intercessão de Jesus no santuário do céu. Estes ministram em figura e sombra das coisas celestiais, ou seja, santuário celestial, assim como Moisés foi divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois Deus disse: tenha cuidado para fazer tudo de acordo com o modelo que foi mostrado a você no monte. Portanto, meu querido irmão, Deus deu o santuário da terra como um tipo, uma sombra, uma ilustração do santuário do céu. Tudo é uma tipologia bíblica. Hebreus capítulo 9, verso 23. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão nos céus fossem purificadas com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais requerem sacrifícios superiores àqueles. No santuário da terra, a purificação era feita com sangue animal, mas nas coisas superiores, celestiais, santuário celestial, a purificação é feita mediante o sangue do Cordeiro de Deus. Por isso diz o verso 24, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Meu querido irmão, essas passagens bíblicas usam o termo tipo ou antítipo, para se referir à maneira como o escritor do Novo Testamento definiu a relação entre um texto ou evento do Antigo Testamento e o seu significado em seu próprio tempo ou no futuro. Tipologia é uma forma específica de interpretação bíblica em que pessoas, eventos ou instituições prefiguram Jesus ou outras realidades contidas no Evangelho. O tipo corresponde ao antítipo, como um molde ou uma forma oca, que reflete a forma original, mesmo que o antítipo cumpra mais plenamente o propósito do tipo.
é muito importante entender que os escritores do Novo Testamento não atribuíram aleatoriamente um significado tipológico a alguns textos do Antigo Testamento. Eles não fizeram isso por vontade própria, para mostrar um ponto de vista. Um tipo do Antigo Testamento sempre é validado nos escritos proféticos, antes de adquirir um cumprimento antitípico no Novo Testamento. Veja como Davi, por exemplo. Davi aparece no Antigo Testamento e então como ele foi prefigurado no Novo Testamento. Davi é um tipo. Quem é o antítipo de Davi? Jesus Cristo. Porque o renovo de Davi é Jesus Cristo. Jesus Cristo é da semente da linhagem de Davi. Por isso, aqui lemos em Salmos 22, verso 1. Quando você lê o Salmo 22, você vê que é um salmo escrito por Davi, falando de si mesmo. Porém, queridos, ao Davi falar de si mesmo, ele, inspirado pelo Espírito Santo, ele fez um salmo messiânico. Porque aqui Davi é um tipo do Messias. Por isso, o Salmo 22, verso 1, começa dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Davi, sendo perseguido pelo rei Saul por anos e anos, escondendo-se em cavernas aqui e ali, e Saul tentando matar Davi, muitas vezes Davi se sentiu desamparado, e Davi clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Porém, ao escrever este Salmo 22, ele estava sendo inspirado pelo Espírito Santo ao escrever um salmo messiânico. Porque estes versos, vários versos do Salmo 22, vão se aplicar ao Messias. Principalmente este primeiro verso, quando Jesus Cristo na cruz, ele usou estas palavras do Salmo 22, verso 1. Deus meu, por que me desamparaste? Jesus não foi desamparado pelo Pai quando nasceu da Virgem Maria, ou quando viveu durante 33 anos na terra, não. Ele só pronunciou esta frase, Deus meu, por que me desamparaste? Quando ele se tornou pecado. Quando ele se fez pecado, ele assumiu os nossos pecados, não ao encarnar. Ele assumiu os nossos pecados e se tornou pecado na cruz. Por isso, ele se sentiu separado do Pai na cruz, porque ele se tornou pecado na cruz. Meu querido irmão, temos aqui no Salmo 22 outros versos messiânicos. Imaginem que Davi, ao escrever este salmo, não tinha consciência de que estava escrevendo um salmo messiânico. Ele estava falando da sua experiência vivida sob a perseguição do rei Saul. Mas Deus usou o Salmo 22 de Davi como um salmo messiânico. É assim que Deus faz. Você muitas vezes não entende o que está fazendo. O próprio Daniel não entendeu todas as profecias que ele escreveu, nem o próprio João entendeu todas as profecias que recebeu e escreveu, mas Deus nos usa, porque Deus conhece o futuro, nós não conhecemos o futuro. No Salmo 22, verso 7 diz: todos os que me veem zombam de mim, fazem caretas e balançam a cabeça dizendo: confiou no Senhor, Ele que o livre. Estas palavras foram proferidas pelo inimigo de Jesus na cruz. Quando ele estava na cruz, eles disseram: confiou em Deus, que Deus o livre. Aqui também diz no verso 16: cães me cercam, um bando de malfeitores me rodeia, traspassaram-me as mãos e os pés. Isto aqui se aplica ao Messias. E também o verso 18: repartem entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica lançam sortes. Meu querido irmão, este é um salmo messiânico, onde Davi aparece como um tipo do Messias. Lemos também outro texto, aqui em Jeremias, capítulo 23, verso 5. Abra sua Bíblia. Jeremias, capítulo 23, verso 5. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. Que renovo justo é este que Deus levantaria da descendência da família de Davi? O Messias, Jesus Cristo. E como rei que é, reinará, agirá com sabedoria e executará juízo e a justiça na terra. Lemos também em Isaías, capítulo 9, verso 6, porque um menino nos nasceu. Quando Isaías escreveu este verso, ele mesmo não estava tendo consciência de que estava falando do Messias, mas estava falando inspirado pelo Espírito Santo. Isto aqui é um texto messiânico, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu.
O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. Lemos também em Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11, lemos aqui o verso 1 até o verso 5. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo. Outro salmo messiânico, onde Davi aparece como um tipo do Messias. O Messias, Jesus, é o antítipo. E o verso 2 diz, repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Falando do Messias, que vem da linhagem de Davi. O Espírito de sabedoria e de entendimento repousará sobre ele, o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ele terá o seu prazer no temor do Senhor, não julgará segundo a aparência, nem decidirá pelo que ouviu dizer, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Castigará a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. O cinto dele será a justiça e a verdade será a faixa na cintura. O lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará junto do cabrito, o bezerro, o leão novo e o novilho gordo andarão juntos e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas e as suas crias juntas se deitarão, e o leão comerá palha como o boi, a criança de peito brincará sobre a toca da cobra e o já desmamado meterá a mão no ninho da serpente. Não se fará mal, nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Aqui está o capítulo 11 de Isaías, como um tipo, mostrando que do tronco de Jessé veio Davi, o rei Davi, e ele é um tipo do Messias que governará o novo mundo, a nova terra, onde não haverá mais injustiça, onde os animais não mais serão selvagens, nem carnívoros. Os animais viverão em paz e harmonia uns com os outros. Isso vai se aplicar à nova terra. Meu querido irmão, aqui temos também outro texto de João, capítulo 19, verso 24. O Evangelho de João, capítulo 19 e o verso 24. Aqui diz, por isso os soldados disseram uns aos outros, não a rasguemos, mas vamos tirar a sorte para ver quem ficará com ela. Isso veio lá do Salmo 22, o salmo que Davi escreveu como um tipo do Messias. Isso se cumpriu na vida de Jesus. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz, repartiram entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica lançaram sortes. E foi isso que os soldados fizeram. Ao olhar para esses versos todos que nós lemos, descobrimos que o próprio Antigo Testamento apresenta a chave para identificar e aplicar tipos nas Escrituras. Os escritores do Novo Testamento, cuja escritura era o Antigo Testamento, lembrem-se que os escritores do Novo Testamento, a Bíblia que eles liam era o escrito do Antigo Testamento. Os escritores do Novo Testamento foram inspirados pelo Espírito Santo a usarem os tipos do Antigo Testamento para revelar a presente verdade, a verdade presente, especialmente as verdades sobre Jesus, o verdadeiro Messias, e o seu ministério. Ministério no santuário do céu, que é o verdadeiro tabernáculo construído por Deus. Aleluia!